Olha, nesse desenho da lição da escola sabatina, nós temos 4 elementos muito importantes: um pergaminho, uma caneta em forma de cruz, um coração e uma corrente se quebrando. Mas afinal, o que significam esses 4 elementos? Hoje eu vou explicar para você o significado de cada um deles. E já vou avisando, hein? Um desses elementos vai deixar você com uma pulga atrás da orelha. Então fique comigo até o final, porque o último elemento talvez tenha um significado muito mais profundo do que você imagina. Mas antes, quero convidar você a falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a lição durante essa semana, a lição 9. Nos abençoe, abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a sua vontade para a nossa vida através da sua palavra. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos iniciando uma nova semana, uma nova jornada de estudos da Palavra de Deus. Estamos na lição 9 e o tema da nossa lição dessa semana é Ministério Movido pelo Amor. E hoje nós vamos descobrir o significado do desenho da lição. Mas antes de olhar para o desenho, precisamos olhar para o verso para memorizar, porque ele nos dá uma chave importantíssima para compreender toda essa ilustração. O verso para memorizar está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, e diz assim: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Perceba uma coisa interessante. Nesse verso, Paulo está dizendo que escreveu palavras que poderiam causar tristeza, mas que a verdadeira motivação por trás delas era o amor. Paulo sofreu, chorou, sentiu angústia, mas não desistiu daquelas pessoas. E essa é justamente uma das grandes mensagens dessa semana. O verdadeiro amor não significa apenas dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Às vezes, amar também significa corrigir, orientar e confrontar, mas sempre com o objetivo de salvar e restaurar. E quando entendemos isso, começamos a compreender o desenho dessa lição. Então vamos agora aos 4 elementos. Primeiro elemento, a caneta em forma de cruz. Olha que interessante, não é uma caneta qualquer, é uma cruz escrevendo. A cruz representa Cristo e seu amor sacrificial. Paulo aprendeu com Jesus que o ministério não pode ser conduzido pelo orgulho, pela vaidade ou simplesmente pela autoridade. O amor de Cristo precisa orientar aquilo que falamos e aquilo que fazemos. É como se o desenho estivesse nos dizendo: deixe a cruz de Cristo escrever a maneira como você trata as pessoas. Antes de falar, antes de corrigir alguém, antes de tomar uma decisão, faça uma pergunta: como Jesus agiria nessa situação? Segundo elemento, o coração. Observe que a cruz está desenhando justamente um coração. E isso está diretamente relacionado ao verso para memorizar. Paulo disse: eu escrevi para que soubessem do amor que tenho por vocês. Portanto, o coração representa a verdadeira motivação do ministério. Paulo podia corrigir, aconselhar e até escrever palavras firmes, mas por trás de tudo existia amor. E aqui temos uma pergunta importante para nós: qual é a motivação por trás daquilo que fazemos para Deus? Podemos trabalhar muito na igreja, ensinar, pregar, liderar, ocupar cargos, mas se não houver amor, podemos perder justamente aquilo que deveria estar no centro de tudo. O verdadeiro ministério cristão precisa nascer de um coração transformado pelo amor. E agora vamos para o terceiro elemento, o pergaminho. O pergaminho nos lembra das cartas de Paulo, e isso é muito significativo nesta lição, porque estamos estudando justamente a maneira como Paulo se relacionava com a igreja de Corinto por meio de suas palavras e das suas cartas. Ele escreveu para ensinar, consolar, corrigir e restaurar. Portanto, aquele pergaminho representa palavras que não foram escritas simplesmente para condenar alguém, mas para conduzir pessoas novamente ao caminho de Deus. E isso também serve para nós. Palavras podem ferir, mas palavras também podem ser instrumentos do amor.
Quando nossas palavras são conduzidas por Cristo, elas podem consolar quem está sofrendo, orientar quem está perdido e ajudar a restaurar quem caiu. E agora chegamos no último elemento, mas antes eu quero deixar um recado bem rápido aqui, olha só. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, porque toda lição de sábado eu explico o significado do desenho da lição. E nas lições seguintes, de domingo a quinta-feira, eu escolho 3 frases importantes de cada lição. E você vai ver essas 3 frases marcadas diretamente na lição aqui no canal. E eu vou explicar cada uma delas e no final ainda vamos descobrir o ponto principal de cada lição. Então, se você quer entender melhor a lição da Escola Sabatina de uma maneira simples, rápida e fácil, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e clique no sininho e acompanhe os nossos vídeos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você a compreender melhor a lição durante toda a semana. Bom, agora sim, lembra que no começo eu falei que um dos elementos poderia deixar você com uma pulga atrás da orelha? Pois é, chegamos nele. Olhe para essa corrente se quebrando. Por que colocar uma corrente se quebrando justamente em uma lição cujo tema é Ministério movido pelo amor? Quando avançamos no estudo da semana, especialmente quando Paulo fala sobre disciplina, perdão e reafirmação do amor, percebemos algo muito importante. O objetivo não é simplesmente apontar o pecado de alguém. O objetivo é restaurar a pessoa. E é aí que aquela corrente quebrada começa a fazer sentido. Ela pode representar justamente o resultado de um ministério conduzido pelo amor de Cristo. Pessoas sendo libertas da culpa, do pecado, da condenação e de relacionamentos destruídos. E aqui está um detalhe muito importante. O amor bíblico não ignora o pecado, mas também não abandona o pecador. Preste atenção nisso. O verdadeiro amor não diz que está tudo bem quando não está, mas também não aponta o erro e vai embora. Ele confronta para restaurar, corrige para salvar e perdoa para libertar. Agora olhe novamente para esse desenho. Olhe para o desenho inteiro e perceba como tudo se conecta. A cruz escreve, o coração aparece, o pergaminho recebe a mensagem. As correntes se quebram. Que imagem poderosa! É como se o desenho estivesse nos mostrando todo um processo. Quando permitirmos que a cruz de Cristo escreva o amor em nosso coração, nossas palavras e nossas atitudes se transformam em instrumentos de restauração na vida das pessoas. E quando o ministério realmente é movido pelo amor, em vez de simplesmente condenar pessoas, nós ajudamos a quebrar correntes. Por isso eu quero terminar deixando uma pergunta para você. Quando as pessoas entram em contato comigo e com você, elas encontram alguém que apenas apontam os seus erros ou encontram alguém que, como Cristo, deseja ajudá-las a serem restauradas? Então guarde o ponto principal dessa lição, que é: o verdadeiro ministério é movido pelo amor de Cristo e busca sempre restaurar pessoas. Que nessa semana a cruz de Cristo escreva cada vez mais profundamente esse amor em nosso coração e que através das nossas palavras, das nossas atitudes e do nosso ministério, Deus possa usar a nossa vida para restaurar pessoas e quebrar correntes. O que tem ajudado você a lidar com o sofrimento que de alguma forma ou de outra todos enfrentamos? Porque, meus irmãos, a vida neste mundo não é fácil. Tem dias em que parece que a gente está bem, mas por dentro estamos lutando batalhas que ninguém conhece. Existem preocupações que tiram o nosso sono, perdas que deixam marcas, decepções que machucam, problemas familiares, financeiros, emocionais. E às vezes a gente simplesmente se cansa. Cansa de tentar ser forte, cansa de dizer que está tudo bem. E talvez hoje você esteja exatamente assim. Mas a lição de hoje nos apresenta uma verdade muito bonita. Deus
não promete que nunca passaremos pela aflição, mas promete estar conosco e nos consolar enquanto atravessamos todos esses momentos. Nós vamos estudar agora a lição de domingo, dia 23 de agosto, cujo tema é Ação de Graças. Há algo profundamente emocionante nessa lição. Paulo fala sobre sofrimento não como alguém que observava a dor de longe. Ele conhecia a aflição. Houve momentos em que ele e seus companheiros chegaram a pensar que não sobreviveriam. Mas foi justamente no meio dessas experiências que Paulo descobriu algo sobre Deus. Deus é o Deus de toda consolação. E talvez alguma das experiências mais dolorosas que você viveu tenham produzido em você algo que hoje pode abençoar outras pessoas. Quem já chorou consegue perceber algumas lágrimas que os outros não percebem. Quem já precisou de uma palavra de esperança sabe o valor de sentar ao lado de alguém e dizer: Eu estou aqui com você. Deus nos consola, mas o consolo de Deus não deve terminar em nós. É exatamente isso que vamos perceber agora nas 3 frases principais da lição. A primeira frase diz assim: a gratidão de Paulo se concentra no consolo que Deus concede aos que sofrem. Perceba, Paulo estava sofrendo e mesmo assim encontrou motivos para agradecer. Não porque a dor fosse boa, mas porque descobriu que Deus continuava presente dentro dela. Talvez você não consiga agradecer pelo problema que está vivendo, mas pode agradecer porque Deus não abandonou você dentro deste problema. A presença de Deus não significa ausência de lágrimas. Significa que você não precisa derramar essas lágrimas sozinho. A segunda frase diz assim: não devemos reter para nós o consolo que recebemos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 4 a 5. Aqui está uma das grandes lições deste domingo. Deus consola você e depois pode usar você para consolar alguém. Talvez aquela experiência difícil que você enfrentou tenha lhe dado sensibilidade para perceber a dor de outra pessoa. Você sabe como é perder, então você consegue abraçar quem perdeu. Você sabe como é sentir medo, então você consegue compreender quem está com medo. Você sabe como é precisar de alguém, então hoje pode ser essa pessoa para alguém. O consolo que vem do céu chega ao nosso coração, mas esse consolo não deve parar nele. Agora preste atenção na terceira frase. A terceira frase diz assim: Deus se vale das aflições para nos ensinar a confiar nele. As dificuldades da vida podem nos conduzir à maturidade espiritual à medida que permitimos que nos aproximem do Senhor. Presta atenção nessa expressão, à medida que permitimos que nos aproximem do Senhor. O sofrimento por si só não transforma ninguém automaticamente. A mesma dificuldade pode afastar uma pessoa de Deus ou fazê-la correr para os braços dele. Paulo aprendeu que quando suas próprias forças acabavam, ainda podia confiar no poder de Deus. Talvez exista uma situação em sua vida que você não consegue controlar. Então, talvez a oração de hoje não seja apenas Senhor, tira de mim esse problema, mas também pode ser Senhor, enquanto eu atravesso isso, ensina-me a confiar mais em ti. Talvez essa deve ser a nossa oração.
Agora vamos ao ponto principal da lição de hoje. O ponto principal é este: Deus nos consola em nossas aflições para fortalecer nossa confiança nele e nos tornar instrumentos de consolo na vida de outras pessoas. O sofrimento não precisa ter a palavra final. Nas mãos de Deus, até aquilo que nos feriu pode se transformar em uma oportunidade de amadurecimento, fé, compaixão e serviço. E eu termino fazendo novamente a pergunta com a qual começamos: o que tem ajudado você a lidar com o sofrimento que, de uma forma ou de outra, todos enfrentamos? Talvez hoje Deus esteja dizendo: meu filho, minha filha, deixe-me ser o seu consolo. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você não precisa carregar tudo sozinho. Entregue sua dor ao Senhor. Chore diante dele se for necessário. Ore, confie. E quando Deus colocar alguém ferido no seu caminho, não passe indiferente. Talvez você seja exatamente o abraço, a oração, a palavra e o consolo que aquela pessoa estava orando, pedindo a Deus. Que aquilo que você já sofreu na vida não transforme o seu coração em pedra. Que transforme seu coração em um lugar onde as pessoas possam encontrar amor. Receba o consolo de Deus, confie nele em meio às aflições e depois compartilhe com alguém o mesmo consolo que um dia o Senhor ofereceu a você. Alguma vez você já tentou fazer o que era certo com a melhor das intenções e mesmo assim alguém entendeu tudo errado? Estamos na lição de segunda-feira, dia 24 de agosto, com o tema Simplicidade e Sinceridade. Meus irmãos, a lição de hoje toca em algo que pode machucar muito: ter nossas intenções questionadas. Paulo amava profundamente os irmãos de Corinto. Mesmo assim, algumas pessoas começaram a questionar sua integridade e suas motivações. E Paulo mostra que a melhor resposta para isso não era simplesmente tentar convencer todo mundo de que ele estava certo. A resposta estava na maneira como ele vivia. Sua conduta era marcada pela integridade. Paulo procurava agir com transparência, fidelidade e pureza de intenções. E aqui existe uma lição muito importante para nós. Nem sempre conseguiremos controlar o que as pessoas pensam a nosso respeito. Você pode ter uma boa intenção e alguém interpretar mal. Você pode tentar ajudar e alguém pensar que existe algum interesse por trás. Você pode fazer o que acredita ser correto e ainda assim ser criticado. Mas existe alguém que conhece perfeitamente o nosso coração: Deus. Por isso, mais importante do que tentar provar para todo mundo quem somos, é procurar viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Agora vamos anotar juntos aqui as 3 principais frases da lição. Anote aí na sua lição, vamos estudar juntos. Olha só, a primeira frase que eu anotei, ela diz assim: esse amor também se expressava pela integridade com que ele e seus colaboradores tratavam os membros da igreja de Corinto. Percebam uma coisa: o amor de Paulo não aparecia somente nas palavras. O amor aparecia na maneira como ele tratava as pessoas. Isso significa que integridade também é uma demonstração de amor. Não adianta dizer que amamos alguém se agimos com falsidade, manipulação ou segundas intenções. O verdadeiro amor cristão aparece nas nossas atitudes, na maneira como falamos e principalmente na maneira como tratamos as pessoas. Vamos agora para a segunda frase. Ela diz assim:
Duas palavras descrevem a conduta de Paulo e de seus associados: simplicidade e sinceridade. Você pode ler na sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Preste atenção nessas duas palavras: simplicidade e sinceridade. Paulo não queria viver de aparência. Ele desejava ter pureza de motivos. Aquilo que demonstrava por fora precisava corresponder ao que existia dentro do seu coração. E talvez uma pergunta importante para fazermos hoje seja esta: eu sou a mesma pessoa quando ninguém está olhando? Porque sinceridade cristã não é representar um personagem, é buscar viver diante das pessoas aquilo que procuramos viver diante de Deus. E agora vamos para a terceira frase, ela diz assim: ele deixa claro que sua simplicidade e sinceridade tinham origem em Deus. Eram qualidades provenientes de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12, versão NVI. Essa frase é muito importante. Paulo não estava dizendo: olhem como eu sou bom, olhem como eu sou sincero. Não. Ele reconhecia que essas qualidades vinham de Deus. É Deus quem transforma o nosso caráter. É Deus quem purifica nossas intenções. É Deus quem pode nos ensinar a agir com transparência. É Deus quem pode produzir em nós uma vida em que aquilo que falamos, aquilo que pensamos e aquilo que fazemos estejam em harmonia. E depois dessas três frases, chegamos ao ponto principal da lição de hoje. Anote aí. O ponto principal diz assim: o verdadeiro amor cristão se manifesta em uma vida de integridade, simplicidade e sinceridade, qualidades que têm sua origem em Deus. Guarde isso no coração. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente aquilo que Paulo viveu. Talvez alguém tenha entendido você errado. Talvez tenham questionado uma decisão sua. Talvez você tenha feito alguma coisa com a melhor das intenções e alguém interpretou de outra forma, de outra maneira. Não permita que isso coloque amargura dentro do seu coração. Continue buscando viver com integridade. Mas essa lição também nos chama a olhar para o outro lado. Será que nós também não estamos julgando alguém sem conhecer toda a história? Pensa nisso. Será que não estamos atribuindo intenções a uma pessoa sem sequer conversar com ela? Meus irmãos, nós enxergamos atitudes, mas Deus enxerga o coração. Por isso, antes de julgar, procure compreender. Antes de acusar, converse. Antes de imaginar as intenções de alguém, ore e peça ao Senhor: Deus, torna o meu coração sincero. Que aquilo que eu demonstro por fora seja verdadeiro por dentro. Purifica as minhas intenções e ajuda-me a viver com integridade diante de ti e diante das pessoas. Essa tem que ser a nossa oração. E se algum dia as pessoas não compreenderem as suas intenções, que você possa colocar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e ter paz para dizer: Senhor, talvez eles não tenham entendido o meu coração, mas tu conheces a minha intenção, ou as minhas intenções. Que Deus nos dê uma vida marcada pela simplicidade, pela sinceridade, pela integridade e, acima de tudo, tudo pelo amor. Faça tudo pelo amor. Se você deseja ajudar esse ministério, contribuir para que a gente possa cada vez mais fazer vídeos de qualidade, eu vou deixar um recadinho muito importante aqui para você. Preste bem atenção nele e que Deus te abençoe. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se você é professor da Escola Sabatina e deseja ajudar este canal, eu preparei um material muito especial para você. O link está aqui nos comentários fixados. É o e-book Muito Além da Lição, um guia prático para professores da Escola Sabatina com ideias para passar e recapitular a lição
envolver a classe, fortalecer o seu ministério e pastorear a sua unidade de ação. Paulo mudou seus planos, mas o que muitos interpretam como falta de amor era, na verdade, uma demonstração de amor. E essa lição nos ensina a ter cuidado ao julgar as intenções das pessoas. Estamos na lição de terça-feira, dia 25 de agosto, com o tema Mudando os Planos por Amor. Vamos já anotar aqui as 3 principais frases e o ponto principal dessa lição. A lição de hoje mostra que alguns coríntios começaram a duvidar das intenções de Paulo porque ele mudou seus planos de viagem. O que eles não compreendiam era que Paulo não estava agindo por falta de compromisso. Suas decisões eram motivadas pelo amor e pelo desejo de fazer o melhor pela igreja. E isso nos ensina algo muito importante. Nem sempre conhecemos as razões que existem por trás das atitudes das pessoas. Essa lição vem ensinar justamente isso. Vamos agora às 3 principais frases que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor essa questão. A primeira frase diz assim: contudo, ele mudou os planos por causa de um relatório preocupante que Timóteo havia trazido de Corinto. Paulo tinha um planejamento, mas as notícias que ele recebeu fizeram com que ele mudasse sua decisão. Isso nos ensina que mudar os planos nem sempre significa falta de compromisso. Às vezes é preciso sabedoria para perceber que existe um caminho melhor. Agora preste muita atenção na segunda frase, porque ela diz assim: suas intenções na última visita tinham sido mal interpretadas. Alguns em Corinto afirmavam que Paulo era pouco confiável e que não os amava o suficiente. Meus irmãos, aqui está o problema. Eles viram a atitude de Paulo, mas não conheciam completamente suas intenções. E nós também precisamos tomar cuidado com isso. Antes de julgar alguém, precisamos lembrar que talvez exista uma parte da história que nós ainda não conhecemos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de julgar a intenção das pessoas. E a terceira frase diz assim: em resumo, o motivo pelo qual Paulo optou por escrever à igreja e não a visitar, foi seu sincero amor por eles e não o contrário. Olha, essa frase explica tudo. Paulo decidiu não visitar a igreja naquele momento justamente porque amava aquelas pessoas. Ele acreditava que escrever seria melhor do que realizar outra visita que pudesse aumentar ainda mais a dor. Deu para entender? E qual é o ponto principal dessa lição? Presta atenção aqui, o ponto principal diz assim: o verdadeiro amor procura o bem das pessoas, mesmo quando nossas atitudes podem ser mal interpretadas, aliás, mal compreendidas. Paulo foi mal interpretado, mas continuou agindo de acordo com aquilo que acreditava ser o melhor para a igreja. Então, queridos, eu quero terminar deixando uma reflexão para você. Talvez exista alguém que você esteja julgando sem conhecer toda a história. Antes de concluir que aquela pessoa não se importa, que não ama ou que agiu por maldade, procure compreender melhor suas razões. E se hoje é você quem está sendo mal interpretado, assim como Paulo foi, continue fazendo aquilo que é correto diante de Deus. As pessoas podem não conhecer todas as suas intenções, mas Deus conhece o seu coração. Que o Senhor nos ajude a amar com sinceridade,
agir com sabedoria e olhar para as pessoas com mais graça e compreensão. Deus abençoe você. Um forte abraço e nos vemos na próxima lição. Quando alguém comete um erro dentro da igreja, qual deve ser o objetivo da disciplina? Punir essa pessoa ou restaurá-la? Vamos responder essa pergunta neste vídeo. Estamos na lição de quarta-feira, dia 26 de agosto, com o tema Perdão e Reafirmação do Amor. Nós vamos já anotar as 3 principais frases dessa lição e também descobrir qual é o ponto principal, então não saia deste vídeo. Na lição de hoje, Paulo nos mostra uma verdade muito importante. Às vezes, amar alguém significa corrigir, mas a correção cristã nunca deve ter como objetivo simplesmente machucar, humilhar ou afastar uma pessoa. Paulo havia escrito palavras firmes à igreja de Corinto, e aquelas palavras produziram tristeza. Porém, foi uma tristeza que levou ao arrependimento e à restauração. E quando Paulo soube dos resultados, seu coração se encheu de alegria. É nesse contexto que chegamos às nossas 3 frases de hoje. A primeira frase diz assim: como é importante apoiar nossos líderes. Como membros da igreja, podemos tornar o trabalho deles muito mais leve. Paulo havia enfrentado dificuldades com a igreja de Corinto, mas agora recebeu a notícia de que suas palavras tinham produzido bons frutos e que a igreja estava ao seu lado. Essa frase nos lembra que os líderes também enfrentam lutas, tomam decisões difíceis e precisam das nossas orações e do nosso apoio. Nós podemos tornar o trabalho deles mais pesado ou podemos ajudá-los a cumprir sua missão. Pense nisso. A segunda frase diz assim: aqui aprendemos que o propósito da disciplina eclesiástica é a restauração por meio do perdão e da reafirmação do amor ao pecador. 2 Coríntios 2, de 6 a 8 e também verso 10. E aqui respondemos a pergunta que fizemos no início. Qual é o objetivo da disciplina na igreja? O objetivo é a restauração. O pecado precisa ser tratado, mas a pessoa não deve ser abandonada. Quando existe verdadeiro arrependimento, deve existir também espaço para o perdão, para o acolhimento e para um novo começo. A disciplina cristã não existe para destruir alguém, mas para ajudá-lo a voltar para o caminho de Deus. Terceira frase diz assim: por isso, Paulo pôde exortar a igreja e reafirmar seu amor pelo ofensor, pois ele mesmo amava a igreja. Veja que interessante, irmãos. Depois da correção, Paulo pede que aquela pessoa receba novamente uma demonstração de amor. Isso nos ensina que não basta dizer que perdoamos. Em alguns momentos, precisamos reafirmar nosso amor, mostrando à pessoa que ela continua sendo importante e que existe um caminho de restauração. Agora vamos ao ponto principal da nossa lição. Anote aí, o ponto principal é assim: na igreja, a correção deve sempre ter como objetivo a restauração. O verdadeiro amor confronta o pecado, mas também oferece perdão e reafirma o amor ao pecador arrependido. Olha, talvez exista alguém que errou e que você ainda olha apenas pelo erro que essa pessoa cometeu. A lição de hoje nos convida a olhar como Cristo olha. Corrigir quando for necessário, perdoar quando houver arrependimento e amar sempre. Que nossas igrejas sejam lugares onde o pecado não seja ignorado, mas onde o pecador arrependido também encontre perdão, restauração e amor. O que faz uma pessoa continuar falando de Jesus mesmo quando o coração está angustiado, preocupado e cheio de incertezas? E mais, o que realmente distingue alguém que serve a Cristo por amor de alguém que usa o evangelho em seus próprios interesses? É sobre isso que vamos conversar na lição de hoje.
Estamos na lição de quinta-feira, dia 27 de agosto, cujo tema é Triunfo em Cristo. Queridos, a lição de hoje continua mostrando um momento muito delicado da experiência de Paulo. Ele havia escrito uma carta severa aos coríntios e estava apreensivo para saber como eles reagiriam. Paulo chega a Troade, encontra uma oportunidade de pregar o evangelho, mas o seu coração continua preocupado com os irmãos de Corinto. Ele esperava encontrar Tito e receber notícias, mas Tito não estava lá. Por isso, Paulo segue para a Macedônia. E toda essa experiência nos ajuda a entender não apenas o coração pastoral de Paulo, mas também o que significa verdadeiramente seguir a Cristo. E agora vamos à nossa primeira frase. Olha só o que ela diz. O coração de Paulo estava apreensivo enquanto aguardava Tito. Ainda assim, ele não conseguia deixar de falar de Jesus. Tamanha era a sua paixão por Cristo. Olha que interessante, irmãos. Paulo estava preocupado. Ele não sabia qual havia sido a reação dos coríntios à carta que havia enviado. Ele queria encontrar Tito, queria receber notícias e o seu coração não estava tranquilo. Mas mesmo vivendo essa ansiedade, Paulo continuava pregando. Isso me chama muito a atenção, porque Paulo não esperava que tudo estivesse bem em sua vida para falar de Jesus. Às vezes pensamos que para sermos usados por Deus, primeiro todos os nossos problemas precisam estar resolvidos, mas não é assim. Paulo nos mostra justamente o contrário. Seu coração estava apreensivo, mas sua paixão por Cristo continuava viva. As circunstâncias podiam mexer com suas emoções, mas não conseguiam apagar sua missão. E agora vamos para a segunda frase. Ela diz assim: um coração cheio da presença de Cristo espalha a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Essa imagem utilizada por Paulo é muito bonita. Uma fragrância não precisa anunciar que chegou. Quando alguém entra em um ambiente usando um perfume marcante, pouco tempo depois as pessoas percebem a sua presença. Paulo está dizendo que a vida cristã deveria funcionar de maneira semelhante. Quando Cristo realmente ocupa o nosso coração, alguma coisa de Jesus deve ser percebida onde nós chegamos. Na maneira como tratamos as pessoas, na forma como reagimos aos problemas, nas nossas palavras, nas nossas escolhas e até na maneira como tratamos aqueles que nos decepcionam. Talvez uma boa pergunta para fazermos hoje seja: que fragrância a minha vida tem espalhado? Quando as pessoas convivem comigo, elas conseguem perceber alguma coisa de Cristo em mim? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. E chegamos agora à nossa terceira frase, que diz assim: o que distingue um servo fiel de Cristo de um falso ministro é que, enquanto este último comercializava o evangelho visando interesses próprios, o primeiro prega a palavra de Deus movido por amor sincero a Cristo. Olha só, hein? Essa frase é muito forte, porque nos leva diretamente à questão da motivação. Paulo deixa claro que existe uma enorme diferença entre fazer algo para Cristo e fazer algo usando o nome de Cristo. Por fora, duas pessoas podem parecer estar fazendo exatamente a mesma coisa. As duas podem pregar, ensinar e trabalhar para a igreja, mas Deus conhece aquilo que está por trás de cada atitude. O verdadeiro servo não está buscando apenas benefício pessoal, reconhecimento ou vantagem. Ele serve porque ama a Cristo. E isso nos leva à pergunta que aparece ali no final da própria lição. O que motiva você em tudo o que faz, especialmente quando faz em nome de Jesus? Essa pergunta é para você refletir. E agora, vamos ao ponto principal da lição de hoje. O ponto principal é este aqui, ó. O verdadeiro triunfo em Cristo não significa viver sem preocupações ou dificuldades.
significa permanecer fiel a Jesus em meio a elas. Irmãos, Paulo estava apreensivo, mas continuava pregando. Estava esperando respostas, mas continuava servindo. E quando recebeu boas notícias, transformou sua alegria em gratidão e louvor a Deus. Quem tem Cristo no coração espalha a fragrância de Cristo. E quem verdadeiramente serve a Cristo não faz isso simplesmente por interesse próprio, mas porque ama Jesus. Por isso, talvez a grande pergunta dessa quinta-feira seja muito simples, mas profundamente sincera. Qual é a verdadeira motivação do meu serviço a Deus? Deus te abençoe e até o próximo estudo. Se você é professor da Escola Sabatina e deseja ajudar este canal, eu preparei um material muito especial para você. O link está aqui nos comentários fixados. É o e-book Muito Além da Lição, um guia prático para professores da Escola Sabatina com ideias para passar e recapitular a lição, envolver a classe, fortalecer o seu ministério e pastorear a sua unidade de ação.